Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa Parashá 49, que tetse, quando você sair, é Torá, a lei da liberdade. Torá, a lei da liberdade. Senhor nosso Pai, que a Tua presença sempre possa estar nesse lugar, no nosso meio, nas nossas vidas. Me ajude aqui a ministrar coisas novas, que o Senhor primeiro ministra a minha vida, a vida da minha esposa, que eu possa passar o que o Senhor tem para passar, que cada um dos meus irmãos aqui possa receber o que vem do Senhor unicamente, possa compreender a Torá e receber sobre si esta lei, a lei da liberdade. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Torá, a lei da liberdade. As pessoas em geral têm tido muita dificuldade de compreender e aceitar a Torá. O que é a Torá? A Torá é a palavra que desceu do céu, se fez carne. Podemos entender que a Torá é o próprio Yeshua, a presença de Yeshua, hoje, física, no nosso meio. Yeshua é a palavra de Hashem, Yeshua é a Torá. Quem nega a Torá, nega Yeshua. E as pessoas têm tido dificuldade de compreender, aceitar a Torá, principalmente na nossa sociedade atual, onde as pessoas têm sido sistematicamente reprogramadas na sua mente por uma cultura desenvolvida, planejada, para estas pessoas aceitarem, para serem tolerantes com conceitos e princípios contrários aos ensinos da Torá. Pessoas têm se calado diante de injustiças aos seus olhos. Conceitos que deveríamos rejeitar. Conceitos inaceitáveis diante de Hashem. Por outro lado, essa cultura desenvolvida tem ensinado as pessoas a rejeitarem sistematicamente os padrões estabelecidos pela Torá. Princípios importantes para manter a nossa vida. Na Torá existem alguns textos de difícil compreensão, principalmente para aqueles que não conhecem a cultura do povo de Israel. Por desconhecermos os princípios que regiam socialmente o povo de Israel, principalmente com relação às leis civis, como a carta de divórcio, instituída por Moshe e explicado por Yeshua. Moshe estabeleceu a carta de divórcio pela dureza do coração do homem. E isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Fica ainda mais complexo compreender as leis que regiam a sociedade do povo de Israel em um período onde poucas pessoas tinham conhecimento sobre Yeshua. Yeshua estava oculto desde os tempos antigos, onde poucas pessoas haviam feito uma techuvá verdadeira a Hashem, dentro da casa de Israel. Moshe, Yehoshua, Caleb, entre outros, foram homens diferenciados porque entregaram o seu coração a Hashem e permitiram receber o toque especial da Ruach em suas vidas com temor. Eles buscavam Hashem com todo o coração.
Por isso eles encontraram Yeshua, lá no deserto. Irmãos, imagine um homem noivo que se casasse com uma mulher e alegasse posteriormente de forma mentirosa que não foi ele que tirou a virgindade da sua noiva, expondo a mulher a ser punida, inclusive com a morte. Vocês acreditam que esse homem tinha algum temor de Hashem? Nem o conhecia. Imagine temor. Porém, a lei civil para o povo de Israel previa esse caso. Que homem temente a Hashem traria um mal tão grande sobre a vida de uma jovem inocente, a qual tomara por esposa e a levara para o seu leito? É evidente que o homem que agisse assim, por estar interessado em outra mulher, ou por arrependimento do casamento, ou por outro motivo qualquer, não importa, teria consequências terríveis sobre a sua vida, sobre a outra parte, deixando claro o seu mau caráter, o seu mau proceder, a sua falta de temor a Hashem. Infelizmente, muitas pessoas ainda buscam pelo poder nessa terra. Ainda que tenham uma aparência de serem tementes a Hashem, essas pessoas, quando tiverem uma oportunidade, se levantarão contra outras vidas para fazer o mal. Em muitos aconselhamentos temos ouvido pessoas dizerem que pensava conhecer a outra parte até o momento do divórcio, quando descobriu realmente quão mal era a outra pessoa e o seu poder maligno de destruição. Divórcio nunca fez bem para ninguém. Qualquer tipo de separação é terrível e causa muita dor. Principalmente para os filhos, que normalmente perdem a referência de pai, perdem a referência de mãe, perde a referência de uma família unida. Se existe um problema em um casamento, existe também uma solução para que a unidade daquela família seja restaurada e preservada diante de Hashem. Porém, existem pessoas que, na sua busca louca e desenfreada para preencher o vazio que sente no seu coração, tomam decisões de romper com a sua família e se aventuram pela vida acreditando que vão encontrar a tão sonhada felicidade. Doce ilusão. Pessoas que estão vazias da presença do Senhor e deixam para trás seu menor remorso. Pessoas valorosas e correm direto para um grande abismo, para um grande arapuca, um laço do passarinheiro. E todos, principalmente essas pessoas que escolheram esse caminho, sofrem, amargam o que não precisariam sofrer. Quanta dor desnecessária temos acompanhado nesse ministério. Porém, a parte inocente, saiba você, Hashem sempre tomará nas suas mãos através de Yeshua e cuidará pessoalmente. Para a mulher judia, é muito importante constituir uma família.
poder ter filhos. Pela lei instituída por Moshe na Torá, somente o homem poderia entregar a carta de divórcio, o get, para a sua mulher. Mas a mulher nunca poderia entregar uma carta de divórcio ao seu marido. Somente o homem havia recebido o poder de liberar a sua esposa. Como o homem não recebe carta de divórcio, ele se sentia liberado de forma moral, social e espiritual para casar-se de novo e seguir na sua vida. Se o marido se recusar a dar o get, a carta de divórcio por alguma razão, a sua esposa se tornaria agoná, acorrentada ao homem com quem se casou. E esta mulher estaria presa e não poderia constituir uma nova família. Não podia namorar, não podia recomeçar a sua vida. Não poderia mais unir-se a outro homem. Porque se o fizesse, seria considerada adúltera e extremamente mal vista na sociedade de Israel. Não poderia mais congregar, não poderia mais participar das celebrações, mandamentos de Hashem, não podia mais cumprir seus votos. Mesmo sendo ela parte inocente. Muitos maridos, usando a lei de forma distorcida, repudiavam suas esposas, mandavam a mulher embora e não entregavam o guete por pura maldade, somente por se vingar, para prejudicar essa mulher, de forma deliberada, prejudicar a mulher de constituir uma nova família. E eles mesmos se casavam novamente. O pai de uma mulher, numa situação de aguná, aprisionada no casamento, fazia de tudo para ver a sua filha libertada daquela situação, das mãos de um homem mau caráter. E muitas vezes esse pai pagava um valor em espécie, uma compensação financeira, para o homem entregar o get e libertar a sua filha, para que ela pudesse seguir a sua vida. Além dos traumas que ela havia recebido, produzidos por uma separação, isto acabou virando um negócio rentável. Hoje a lei mudou um pouco. Se a mulher não der o recebimento do guete, o marido também estará amarrado a ela. E os dois não poderão constituir uma nova família. Segundo a tradição do povo de Israel, antigamente, quando o marido saía para a guerra, o marido deixava um guete assinado para liberar a sua esposa para constituir uma nova família, caso ele fosse morto e o seu corpo não fosse encontrado. Do contrário, se o marido fosse dado por desaparecido e o corpo não fosse encontrado, a esposa não teria como comprovar a morte do marido. E nesse caso, ela se tornaria aguná, acorrentada, sem poder constituir uma nova família pelo resto da sua vida. Hoje, no Beit Din, na casa que regulamenta as questões civis em Israel, existe a possibilidade de uma esposa ser libertada de situações de agnot
de cadeias, onde o marido desapareceu por algum motivo, e ela, por não ter encontrado o corpo, não tem como provar que está viúva. Essa é uma lei em Israel. Uma das leis de Moshe. E Yeshua nos trouxe um entendimento melhor sobre essa questão do guete. Yeshua explicou que a falta do guete prende as duas partes. Tanto o homem quanto a mulher, ambos, sem guete, se tornam agonot, aprisionados em correntes perante Hashem. O guete, o divórcio, nunca fez parte dos planos de Hashem. A divisão entre casais, rompimento entre famílias, nunca foi contemplado como algo positivo aos olhos de Hashem. Se existe problemas no casamento, a separação pode trazer problemas ainda maiores, principalmente para os casais com filhos. O divórcio produz dores indescritíveis, traumas exclusivos, situações de desequilíbrios emocionais, desequilíbrios financeiros, seguido por sentimentos de rejeição, abandono. Cada situação de ruptura familiar tem a sua própria história. Nenhuma pode ser comparada à outra e abala a estrutura da confiança. Situações que têm marcado muitas vidas, na sua alma, entristecido grandemente o coração do nosso Pai que está no céu, Hashem. Somente o reino das trevas tem ganhado com essas situações de divórcio, de separação, de quebra de família. Pessoas casadas que se envolvem em casos extraconjugais no trabalho, na escola ou em outros locais. Pessoas que acreditam que nada de ruim vai ocorrer e seguem destruindo vidas nessa terra. Muitas pessoas querem, por esse motivo, invalidar a Torá, dizendo que as leis foram revogadas por Yeshua. Imagina, Yeshua é a própria Torá, como que ele vai revogar a si mesmo? E que, portanto, não deveriam mais serem aplicadas à nossa sociedade nos dias atuais. Principalmente as leis cruéis, que punem com crime, os crimes hediondos com morte. Estas leis rígidas, terríveis, estariam aos olhos dessas pessoas desatualizadas. Pessoas que dizem que essas leis excluem os direitos das pessoas. Muitas dessas pessoas se esquecem que essas leis foram criadas para serem aplicadas às pessoas com atitudes cruéis, sem critérios do que é moral e ético. Esta lei, a Torá, foi criada para serem aplicada a um grupo de pessoas. E Hashem espera que tenhamos a nossa vida alinhada e pautada pela Torá. E dessa forma, Satã não terá nada do que nos acusar. O casamento judaico é uma cerimônia repleta de simbolismos. Porém, por causa das distorções da lei, por questões que poderiam invalidar um casamento e prejudicar a noiva, com marcas profundas, os pais se colocavam em uma posição de ficar ao lado de fora do quarto da filha, para que o genro entregasse o lençol manchado com sangue, com a prova de que a virgindade da filha havia sido removido ali, naquele local. Os pais tinham receio de que aquele genro pudesse agir de má fé e posteriormente utilizar a Torá de forma distorcida
para acusá-la de não ter se casado virgem. Você acha que essa pessoa era temente a Hashem? Que tipo de confiança familiar era desenvolvida naquele período, onde o homem que se casasse poderia agir de má fé e destruir a reputação da sua esposa e de toda uma família? A questão principal não era a severidade da lei, mas as condições das pessoas entre o povo de Israel, quando essas leis foram apresentadas. Porém, sobre as pessoas que temem o nome de Hashem, permanece outra face desta mesma Torá. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Na versão OJB. Mas aquele que observa a Torá perfeita, a Torá da liberdade, e nela ainda permanece, não como um ouvinte esquecido, mas como alguém que é zeloso dos mandamentos e entra em ação, este terá uma bênção sobre sua cabeça em todos os seus atos. Yaakov chama a Torá da liberdade, porque muitas das leis que são chamadas como coercitivas não se aplicavam para uma pessoa que fez techuvá por meio de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. Uma pessoa que possui a presença da Ruach HaKodesh na sua vida não vai se envolver com mentiras, não vai acusar outra pessoa com palavras difamatórias, não vai querer tomar propriedade dos bens de outras pessoas. Uma pessoa que teme o nome de Hashem nunca se colocaria em um jugo desigual e, consequentemente, nunca teriam nenhum motivo, nem sequer para pensar em divórcio. Porque duas pessoas que fizeram techuvá vão enfrentar todas as lutas juntas, unidas, com Hashem através de Yeshua, abrindo caminho, no comando. Uma pessoa que teme o nome de Hashem não faz votos que ela não possa cumprir. Ela sequer maltrata os animais, como nós lemos aqui. Não age com má fé, um dolo, não engana as pessoas para ganhar confiança e dar prosseguimento nos seus próprios interesses escusos. Uma pessoa que teme o nome de Hashem reconhece as autoridades por Hashem constituída. Em todas essas coisas consiste a lei da liberdade. Os juízos decretados na Torá não serão aplicados na vida dessas pessoas que têm sua vida estruturada e guiada pela Torá. Pessoas que andam corretamente em seu caminho todos os dias. Ter um novo nascimento através de Yeshua é ter certeza de que vamos receber sobre nós todas as bênçãos da Torá. E são muitas. Uma lei de trânsito pune as pessoas que infringem essas leis, que dirigem acima da velocidade estabelecida, punem quem estaciona em local proibido, quem atravessa o farol vermelho, pune quem não observa essas leis de trânsito. Essas leis se aplicam a todas as pessoas que estão habilitadas e dirigem, porém, não aplica nenhuma punição para as pessoas que dirigem corretamente por estas leis. As leis da Torá existem para todas as pessoas, com conhecimento dela ou não.
Porém, para as pessoas que caminham pelos princípios da Torá, sem infringir essas leis, não serão punidas pelas leis da Torá. Pode haver mudança social, civil, mas os efeitos da Torá vão muito além dos tempos e além da suposta evolução social. Hoje, um homem não é disciplinado com chibatadas por suas transgressões, como ocorria no passado. Porém, essas pessoas têm sido disciplinadas de forma muito pior pela vida, muito além das 40 chibatadas. Eu acredito que muitas pessoas hoje escolheriam ser disciplinadas pelas chibatadas. Porque a vida é implacável para cobrar qualquer delito, seja eles grande ou não. E a vida utiliza a lei da Torá, saiba você ou não. As leis da Torá não cumpridas para poder disciplinar os transgressores. Entretanto, as pessoas, a sociedade que nós vivemos, tem sido ainda mais cruel nas suas punições. Hoje a sociedade tem punido pessoas por causa da sua cor de pele, altura ou falta dela, pelo peso, por ter recursos ou não, por ter uma memória de destaque ou não, por cometer algum tipo de erro, não importa qual seja. A punição social tem ido muito além da Torá e tem punido muitas pessoas, inclusive inocentes. A Torá nunca punirá ninguém de forma inocente. Nunca, jamais. E ainda assim, temos ouvido pessoas dizerem que a Torá é dura demais. O desejo de Hashem para as nossas vidas hoje é o que nós lemos no livro de Shayahu, de Isaías. Hashem deseja aplicar sobre as nossas vidas misericórdia, amor e demonstrar o seu poder de nos resgatar desse mundo em trevas. Preste atenção em uma verdade profunda e oculta, porque assim está escrito. Hashem, através de Yeshua, nos encontrou como uma mulher repudiada e sem guete, aprisionada em agunot, em cadeias, como se Ra-Satã tivesse o direito legal de nos aprisionar. E Hashem, como um pai amoroso, resolveu pagar um preço para sermos libertados dessa prisão, e nos concedeu Yeshua como um noivo que tem o desejo verdadeiro de nos desposar e nos resgatar dessa prisão, nos levando para morar com Ele, Leolam Vaed, para toda a eternidade. Efésios capítulo 5, versículo 28 a 32. 28 a 32. É desse modo que cada marido deve amar sua mulher, como ao próprio corpo, porque o homem que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne, pelo contrário, alimenta-a e cuida bem dela. Do mesmo modo que o Mashiach o faz com a comunidade messiânica, porque somos parte do seu corpo. Portanto, o homem deixará pai e mãe e permanecerá com sua mulher, e os dois se tornarão um.
há uma verdade profunda e oculta aqui. O que digo concerne ao Mashiach e à comunidade messiânica. Nesse texto que lemos, da carta escrita por Shaul, emissário de Yeshua, para Querilá de Éfeso, podemos compreender que Yeshua deixou o seu lugar de honra, destituiu-se de sua dignidade, deixou o Pai, a casa do Pai, para libertar as pessoas escravizadas pelo repúdio de um casamento e sem guete, um casamento maligno, seja lá onde ele se deu, não importa. Porém, a família celestial está lutando de forma dura e firme para que sejamos resgatados. Porém, quando nós murmuramos, quando nós não temos palavras de agradecimentos a Hashem, então nós deixamos de reconhecer o que nós temos recebido de bom, que vem do nosso Pai, através de Yeshua. Deixamos de reconhecer a liberdade da agonada, esta prisão que Hashem nos proporcionou através de Yeshua. Grande, imenso, é esse mistério. E cada um de nós que nascemos de novo, fazemos parte desse mistério. É muito triste, porém, muitas pessoas ainda buscam a sua própria liberdade, do seu próprio modo. Desejam ser livres, porém, têm rejeitado a Torá, têm rejeitado Yeshua, o único que tem poder de colocá-las em liberdade. E seguem nas suas agonot, nas suas prisões, seguem escravizadas, como a esposa repudiada e sem guete, enfrentando lutas que não deveriam, não mais, estar enfrentando. Lutas com vícios, com bebidas, com drogas, com pornografia, endividamentos desnecessários, entre tantas outras situações. Existem pessoas que estão com as suas mentes aprisionadas pelo sistema religioso, acreditando na sua loucura que estão servindo e agradando a Hashem. Porém, na verdade, estão se afastando cada vez mais de Yeshua. Pessoas que não se permitem serem alcançadas com a liberdade pelo amor de Hashem através de Yeshua, porque acreditam em sua loucura que podem fazer algo para deixarem de estar aprisionadas, e não podem. Irmãos, Hashem através de Yeshua já pagou o preço pela nossa liberdade. Porém, cabe a cada um de nós exercermos o direito a esta liberdade através de Yeshua. E não podemos esquecer que esta liberdade hoje, essa liberdade, ela é condicional. Nós estamos em liberdade condicional. Até a volta do Mashiach, quando então receberemos a nossa liberdade em definitivo, ao sermos desposados pelo Mashiach Yeshua. Então nós precisamos estar em alerta o tempo todo, para não errarmos durante essa condicional e não retornarmos para a prisão, nas mãos de quem nos odeia e não quer nos libertar desse mundo tenebroso, alegando ter direito sobre a nossa vida. Não mais. Não mais. Então exerça o direito de ter a sua liberdade através de Yeshua, o único que se coloca na posição de um verdadeiro marido, de um verdadeiro esposo das nossas vidas,
nos amando, nos limpando, cuidando das nossas feridas deixadas por correntes, por essas correntes. E que possamos valorizar os grandes feitos de Hashem na nossa vida, para não perdermos o noivo, como tem acontecido ainda com muitas pessoas, que no desejo de se autolibertar, estão se perdendo do caminho do amor que Hashem nos propôs, apenas para tornar-se ainda mais agnot, acorrentados na sua própria loucura, na sua própria confusão. Hashem deseja que possamos cumprir todas as suas instruções, participar de todas as suas celebrações, na presença dele, através de Yeshua, arrancando-nos dos grilhões que nos aprisionaram, da nossa mentalidade, do nosso fútil proceder, nos arrancando dos interesses escusos dessa terra. Hashem, através de Yeshua, deseja desposar a nossa vida. E na Ketubá de Hashem não contempla a opção de divórcio, não tem. É por isso que na Ketubá que ele nos entregou não contempla isso. Porque Hashem não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Hashem tem uma vida maravilhosa e estável para cada um de nós desfrutarmos. Para todos aqueles que invocam o seu nome em verdade. E hoje Hashem nos convida, cada um de nós, para confiarmos nesse amor, perseverarmos em conhecê-lo por meio de Yeshua, para que possamos ter coragem de permitir receber em nosso coração o toque da Ruach HaKodesh, porque nós cremos que um novo derramar da presença do Senhor está para ocorrer em breve, sobre todos aqueles que temem do nome de Hashem. Para fecharmos, que estejamos preparados como a noiva, para receber o noivo, para recebermos a nossa liberdade, ainda que condicional nessa terra, e que sejamos desposados por Hashem através de Yeshua, para o nosso resgate em definitivo. Hashem nos convida hoje, agora, nesse dia, a essa liberdade, liberdade de tudo o que o mal tem colocado sobre as nossas vidas, no nosso caminho, a liberdade verdadeira através de Yeshua, a liberdade das nossas emoções, dos nossos medos, liberdade dos nossos mais profundos sentimentos de tristeza, de dor, liberdade da nossa vida espiritual, que em muitas situações tem sido rasa, de uma vida sem esperança, liberdade dos vícios, das bebidas, das drogas, da pornografia, liberdade das dívidas, das enfermidades, liberdade de todo o sistema dessa terra, inclusive o sistema religioso, que tem produzido estragos imensos, liberdade de todas as correntes que tem nos aprisionado como uma esposa repudiada sem guete. Hashem nos convida a essa liberdade através de Yeshua, mas para isso precisamos ter compreensão clara de que a Torá é a lei da liberdade e não do aprisionamento, como muitos querem nos imputar. Que
Que Hashem possa ministrar o seu coração e que você possa desejar experimentar essa libertação sobre a sua vida. E eu tenho experimentado isso na minha própria vida. Portanto, tenho autoridade constituída por Hashem através de Yeshua para falar sobre essa questão. Yohanan, João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês realmente serão livres. Sejam livres. Vão. Não pequem mais. Que essas palavras possam encontrar solo fértil no seu coração e tornar realidade também na sua vida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Maranata, aquele que veio. Maranata, aquele que está voltando. O Rei está voltando e nos concederá liberdade, em definitivo. Aleluia. No próximo Shabbat, dia 21/9, teremos uma única paraxá, paraxá 50 que Tavô, quando vier. Essa paraxá descreve outras mitzvot que o povo de Israel deveria cumprir depois de entrar na terra. Anualmente, o povo de Israel deveria trazer os seus bicurim, os seus primeiros frutos, e entregar para o Kohen. E depois o dízimo para que tivessem mantimentos para os levitas, para o estrangeiro, para os órfãos, para as viúvas. Assim o nome de Hashem seria glorificado na provisão e sustento da vida de todas as pessoas na casa de Israel. E assim segue, convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por Yeshua, um enviado Teu, Pai, para nos conceder liberdade do abandono que recebemos, sem o guete, e ficamos aprisionados, e muitos assim têm seguido, sendo prejudicados. Nos ajude a compreender que existe um caminho, existe uma solução, existe uma saída. Pai, quantas pessoas hoje estão aprisionadas nos seus pensamentos, ou por estarem casados com a pessoa errada, ou por não estarem casados. Que cada uma dessas pessoas sejam preenchidas com a Tua presença, com a Tua Ruach, e posso ver transformada toda a situação ao seu redor. Que as famílias sejam reestabelecidas, sejam resgatadas. Remova, Pai, do nosso meio desejo de divórcio entre os casais, que eles possam lutar juntos pela vida e assim encontrar uma solução que vem do Senhor, porque o Senhor trabalha e opera na unidade. Dessa forma eles poderão ver o sobrenatural. Alcança os maridos que ainda não Te conhecem. Alcança as esposas que ainda não Te conhecem. Transforma essas vidas. Transforma essas famílias. Conduza. Traga sobre esses lares unidade para com os filhos. Filhos para com os pais. E que todos possam ser usados como um farol nessa terra de orientação para outras pessoas que estão sendo assoladas, escravas, aprisionadas nesse mundo, sem esperança. Que nós possamos compreender que o Senhor nos concedeu a liberdade, a Torá. O Senhor nos concedeu a liberdade através de Yeshua, a Tua palavra. Nós dependemos do Senhor. Nós reconhecemos isso. E em Ti nós confiamos. Que muitas vidas venham a ser libertadas nessa terra, por Yeshua, nosso Mashiach. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.